Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele Regine e eu sou cofundadora do Lendo Mulheres Negras. E aí, quantas autoras negras você já leu? Dando sequência às nossas resenhas literárias, hoje a gente vai falar de um livro muito especial pra gente, que é um livro de produção própria, que foi um livro feito por financiamento coletivo e que a própria autora nos mandou esse livro, que é esse aqui, ó, Sankofa, Breves Histórias de Afrofuturismo. É um livro bastante interessante. É um livro da autora Lua Inzayala, na verdade é um pseudônimo, porque o nome dela é Luciene Peraí, deixa eu olhar aqui. Luciene Marcelino Ernesto. Ela é do Rio de Janeiro, ela é carioca. Esse livro foi lançado em 2018. A gente recebeu ele e, como vocês bem sabem, a gente já falou isso trilhares de vezes, a gente adora ficção científica. Talvez pensando nesse lugar mesmo de deslocar, né? De não falar só de narrativas de sofrimento, mas de falar do fantástico, de falar do fantasioso. Esse livro é interessante porque ele supostamente se passa em 2408. É um Brasil futuro, né? Nessa perspectiva de Lu. E o livro começa situando o leitor no que é o afrofuturismo, no que é o futurismo negro e no que é a afrocentricidade, o que eu achei bastante interessante, né, de pensar nessa perspectiva um rito de iniciação, assim, para você ficar ciente. E aí, o que eu marquei aqui logo, como ela inicia, né, com esse afrofuturismo. E aí ela faz um relato histórico mesmo dessa narrativa, falando de antiguidade. E aí ela fala assim: podemos dizer que a nomenclatura afrofuturismo se popularizou ao retroceder no tempo, reforçando e abraçando o futurismo negro desde os seus primórdios, amplos à sua efervescência atual, não apenas no campo da literatura, mas na música, filmografia, artes, enfim, todo o espaço ocupado por uma mente negra reescrevendo o futuro com a sua presença. Então isso aqui já marca muito do que Lu tem a dizer com o livro. E aí ela, para fechar esse capítulo, ela nos apresenta, em falar termos mesmo academicistas, assim, de pensar no que é esse afrofuturismo. Ela fala assim: é certo afirmar que a concepção de raça como uma tecnologia dentro do afrofuturismo e sob preceitos distinguíveis do sistema racista pode e deve ser considerado no âmbito maior deste movimento político, ideológico e estético como um artefato maior de poder, que bem sustentado e articulado tem a capacidade de plantar questionamentos na psique da população negra que vive sob projetos de vida e nação racialmente desfavoráveis. Então, assim, para além de você pensar nessa ficção científica, nesse fantástico, nesse futuro em que as populações negras tenham poder suficiente de dominar suas próprias vidas, ela te dá tudo arcabouço teórico que você precisa já de início aqui para você ler o livro que ela propõe. Então achei isso bastante interessante e não é comum autoras fazer isso. Então Lu vem pensando nessa perspectiva de usar esse livro, que é um livro de contos, de usar esse livro no engrandecimento do conhecimento dessa ancestralidade, sacou? Desse lugar de que foi nos saqueado, literalmente, foi apagado, essa lacuna que falta pra gente. E aí ela vem e explica o que é a Sankofa na perspectiva dela, né? E ela fala: Sankofa é uma definição que encontra proximidade com a ideia de utopia, mas ao contrário desse termo, pode e deve ser alcançada, já que tem a ver com a necessidade de estabelecer a presença negra na esfera literária por nossas mãos. É bem o que a gente acredita, né? Porém, não sem consciência e muito menos sem a ideia de preservação de uma história, um legado. Ou seja, não estou falando de algo que vai acontecer e que vai se manter de forma etérea na consciência. Muito pelo contrário, o cerne é a eterna vigilância da lembrança e uma intenção coletiva de preservação, até de quem se é. E é isso aqui, minha gente. É isso aqui que na ficção Otávia vem falar, que ela faz essa ida e volta no passado. E é aqui que Lu vem também trazendo isso, porque, tipo, construir, ou melhor, o tornar-se negro não é só você hoje tá aqui, oi, sou empoderadona. Não é isso. É você ir lá atrás, buscar suas referências, legitimar isso, sacou? Buscar isso e fortalecer isso hoje. É um ir e vir do passado pro futuro para viver o presente. É isso, sacou? E é isso que a gente tem que buscar pensando no afrofuturismo. E aí eu vou e volto na minha geração tombamento. O problema é de vocês, segura esse pepino. Porque eu gosto do meu povo, entendeu? E é o que eu estudo. E é justamente isso, sacou?
Você não precisa se travestir da ancestralidade, mas você pode usar dela para fazer suas referências. É isso. Apenas isso. E aí, vamos voltar pro livro, né, minha gente? Pois então. E aí, Lu vem falando de representatividade, de legado, de ancestralidade. E o livro tem essas ilustrações aqui, ó, maravilhosas no decorrer, na entrada de cada capítulo. E além das ilustrações, tem uma frase que abre isso. Então, a gente vem com contos, os primeiros contos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contos, e fragmentos, que são mini contos, né? Pedacinhos que vêm marcando esse tempo também ancestral e também falando de outras coisas, de outras questões. Ela fala de etaridade, assim, de faixa etária, essa coisa que é um trecho que eu vou ler, inclusive, para encerrar aqui nosso diálogo. Mas e aí ela vem nesses contos, nessas narrativas. E aí o primeiro conto, que era futurista, aí ela abre com essa imagem. Que essa imagem é tudo construída por ela também. Inclusive, essa pessoa aqui é ela, minha gente. É a própria Lu, sabe? Que é bem legal, assim, é bem autoral mesmo. Bem ela falando dela. E aí vem essa frase aqui, ó. Estamos só começando. E é isso mesmo. E aí ela faz esse primeiro conto, era afrofuturista, que ela diz no livro, é um conto de iniciação. Agora que vocês estão iniciados, podemos seguir pelos próximos contos. E aí ela vai trazendo várias histórias de guerreiro, histórias de galáxia, de outro tempo, de alienígena. Enfim, vai brincando com as coisas. É muito legal o livro. É importante pensar que Lu é uma escritora e pedagoga, e o que mais decide fazer, assim, é o que ela bem traz, assim. E ela começa a escrever, tipo, ela já escrevia, mas ela guardava esses textos. E o start dela foi em 2015, na Bienal. Foi ali que ela entendeu que ela precisava usar das letras para contar as nossas próprias narrativas. E do jeito que ela quisesse. E ela escolheu o jeito da ficção científica. E eu me sinto muito agradecida por isso. Obrigada, Lu. E ela tem outros livros também. Tem a Dualogia 2408. E aí tem os livros em verdade, que você também pode estar pesquisando sobre isso. E pra finalizar, eu vou fechar aqui com o texto, que é do último conto, que é do Fragmentos, que se chama Vazia Eternidade. É estranho como o desejo por jovialidade e mais tempo, com o tempo, acaba por se tornar uma prisão exatamente pelo excesso de tempo. Acredito que ninguém pensou nisso seriamente. E, se pensou, não cogitou calcular a eternidade em horas, dias e anos efetivamente vividos. Todos que tomaram aquela droga nas primeiras décadas, inclusive eu, não pensamos nos efeitos práticos da coisa. Não pensamos mesmo. Só a título de esclarecimento. Jovialidade do corpo é diferente de jovialidade do cérebro, da inocência de quando realmente tínhamos aquela idade. Então, imagine ser um jovem de 50 anos, prevendo todas as probabilidades antes de pular num rio, arriscar um oi e, fiquem sabendo, curtir a night por 20 anos. Um pouco mais é uma coisa, mas por 50 anos, vão todos pro inferno. E largar um trabalho para viver um sonho. Não mesmo, foi lastimável, pois ter mais tempo nos impediu de ter urgência em viver, e enfim um dia os efeitos psicológicos vieram à tona por todos os cantos do globo. Pois é, um belo dia eu acordei e percebi que a minha jovialidade não fazia sentido, pois fisicamente éramos como jovens, mas não conseguíamos conversar porque sempre queríamos explicar e mostrar o outro lado das coisas, exatamente o contrário do que fazemos nesta época. Experimentar e viver, acertar e errar, amar e sofrer. Pois é, gente, então, se você já leu o livro da Lu, comenta com a gente. Se você não leu, procura saber. A Lu vende os próprios livros. Então, vem conhecer essa história que é incrível. Quem trabalha em escola, dá pra usar alguns contos, inclusive, pra falar dessas narrativas, dessas histórias, desse legado da ancestralidade, desse legado do povo negro, dessa ancestralidade. Então é uma boa pra infanto-juvenil. E aí é isso. Curte nosso vídeo, se inscreve, troca com a gente que a gente tá aqui pra isso. Beijinho. Tava inspirada, né, bicha? Eu falei muito? Você entendeu? Esse foi o melhor vídeo seu. Eu achei horrível. Podemos... Não, volta aqui. Pois é, gente, então a gente... Você parou?
Dando sequência. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele Regine, eu sou cofundadora do Lendas... Dando sequência... É um Brasil fantástico... O que foi, gente? Pausa. Podemos concluir que o afrofuturismo é uma metáfora afrocentrada... Tudo mentira, eu sou uma farsa, só quero mostrar minha unha.